O triclínio, a sala de jantar romana, era muito mais do que um simples local para se alimentar. Era um ambiente cuidadosamente projetado para refletir o status e a riqueza do anfitrião. As paredes geralmente estavam adornadas com frescos e mosaicos que contavam histórias de deuses e heróis, ou retratavam cenas da natureza exuberante. O espaço era decorado com móveis requintados, como sofás de couro ou de tecido bordado, onde os convidados se deitavam em uma posição reclinada, um símbolo de relaxamento e do luxo da refeição. Esses banquetes frequentemente aconteciam à noite, iluminados por velas ou lâmpadas de óleo, o que criava um ambiente dramático e intimista. O número de convidados poderia variar de algumas pessoas de círculos próximos a centenas, dependendo do grau de riqueza e do objetivo do evento. Cada prato servido tinha um propósito: agradar os sentidos e, mais importante ainda, mostrar a generosidade do anfitrião. As refeições em Roma eram uma verdadeira exibição de ostentação. A comida rara e exótica não era apenas um luxo gastronômico, mas um reflexo do poder de quem as oferecia. Alguns banquetes mais exclusivos ofereciam animais selvagens como leões ou javalis assados inteiros, servidos para impressionar os convidados com a habilidade do cozinheiro e a riqueza do anfitrião. Entre os pratos mais incomuns, encontramos tartarugas marinhas recheadas, cefalópodes e até mesmo um prato chamado loura, feito com línguas de flamingo. A carne era uma iguaria raramente acessível à classe baixa, e o peixe, especialmente os frutos do mar, era valorizado por sua frescura. Durante o banquete de Trimalchão, um prato de um enorme peixe recheado com outros peixes e aves foi servido como uma verdadeira obra de arte culinária. Tudo era feito para surpreender e proporcionar um espetáculo visual, e, claro, para garantir que os convidados ficassem maravilhados com o banquete. O banquete de Trimalchão é um dos exemplos mais extravagantes e ridiculamente luxuosos de um evento romano. Trimalchão, um ex-escravo que acumulou uma grande fortuna, queria que todos soubessem o quão longe ele havia chegado. Seu banquete foi uma exibição teatral de excessos. Para começar, o evento foi ornamentado com decorações de ouro e prata, e os pratos que ele serviu eram mais performáticos do que culinários. Um prato de abertura foi uma espécie de truque de mágica. Uma cabeça de leão foi colocada na mesa, mas quando os convidados a abriram, ela estava cheia de esferas de ouro e joias. O ápice foi quando o Trimalchão serviu uma refeição em que os animais estavam disfarçados em outras carnes, criando uma experiência de descoberta em cada prato. A ideia era tanto surpreender quanto humilhar os convidados, mostrando quão grande e opulenta era sua riqueza. A comida era apenas um pretexto para a grande exibição de excessos, onde o anfitrião se tornava o centro das atenções. O vinho era um elemento central nos banquetes romanos, mas não qualquer vinho. Eles tinham suas preferências por vinhos importados de diferentes regiões do império, como a Grécia, onde o vinho de alta qualidade era cultivado. Para os romanos ricos, o vinho não era apenas uma bebida, ele era considerado quase um símbolo de status. Durante os banquetes, o vinho era frequentemente misturado com água e outros ingredientes como mel, especiarias e ervas aromáticas, criando uma bebida doce e forte. Os romanos também gostavam de decorar seus vinhos com folhas de plantas aromáticas, especiarias raras e até mesmo pedras preciosas ou ouro em pó. Essa excentricidade era uma maneira de mostrar que o anfitrião não poupava esforços para garantir a experiência mais luxuosa possível. E como a bebida era tão importante, havia até escravos especializados chamados sutores que serviam o vinho da forma mais perfeita possível. Os banquetes romanos não eram apenas sobre comer e beber, eles eram um teste de caráter, cultura e classe. Os convidados eram observados não apenas por sua habilidade em se comportar à mesa, mas também pela maneira como conduziam conversas e interagiam com os outros. A etiqueta de um banquete era rígida, com as camadas sociais bem definidas. Os senadores e patrícios se sentavam nas posições de destaque, enquanto os plebeus, caso fossem convidados, ficavam nos lugares menos visíveis. Além disso, as conversas durante o banquete eram de extrema importância. A exibição de erudição, como citações filosóficas e discussões sobre política ou poesia, era uma maneira de afirmar o valor social de um convidado. Era uma arena para testar e demonstrar inteligência e cultura. E, ao mesmo tempo, o anfitrião, ao orquestrar as discussões e os tópicos, reforçava seu status de liderança. O entretenimento era uma parte fundamental do banquete romano. Durante as refeições mais extravagantes, havia toda uma programação de espetáculos, desde apresentações de músicos, dançarinas e comediantes, até acrobacias de gladiadores. O banquete se tornava uma verdadeira celebração teatral, em que os convidados eram tanto espectadores quanto participantes de um evento artístico. Além de dançarinas e músicos,
Há relatos de que alguns banquetes incluíam até performances de poesia e teatro, realizadas por atores contratados. O mais impressionante é que, em eventos mais grandiosos, os banquetes podiam ser realizados em grandes palácios ou ao ar livre, onde até animais selvagens eram soltos para entretenimento. Era um espetáculo de luxo, em que as artes e a gastronomia se fundiam para criar uma experiência inesquecível. Embora a sociedade romana fosse predominantemente patriarcal, o banquete romano começou a ser um espaço onde as mulheres, especialmente as de classe alta, começaram a ter mais participação. As mulheres das famílias aristocráticas começaram a se destacar por sua educação e habilidade em manter uma conversa inteligente, sendo até convidadas para banquetes de prestígio. Durante os banquetes, elas se sentavam ao lado de seus maridos ou companheiros, e, com o tempo, algumas mulheres de Roma começaram a ser reconhecidas pela sua habilidade em conduzir banquetes e engajar-se nas discussões filosóficas. No entanto, a igualdade entre os gêneros ainda estava longe de ser alcançada, e muitas vezes o foco do evento continuava sendo os homens e suas conquistas. A classe de escravos tinha um papel central na realização dos banquetes romanos. Eles eram encarregados de todo o trabalho pesado, desde a preparação dos pratos complexos até o serviço contínuo durante a refeição. Cada escravo tinha uma função específica, como o cozinheiro, que preparava as carnes exóticas, ou o sommelier, que se encarregava de servir os vinhos raros. Para os romanos ricos, a presença de muitos escravos na casa era um símbolo de sua riqueza e capacidade de manter um estilo de vida luxuoso. Havia também escravos especializados que se tornavam verdadeiros artistas da cozinha. Um exemplo disso é o cozinheiro que se especializava em preparar pratos raros e luxuosos, como carnes recheadas ou pratos elaborados com ingredientes exóticos. Os banquetes não eram apenas sociais, eram também políticos. Para os governantes romanos, como o imperador Nero, oferecer um banquete era uma maneira de fazer alianças políticas, aumentar o prestígio e consolidar o poder. Ao convidar políticos e militares de alto escalão, o imperador criava um ambiente favorável para negociações e reafirmação de autoridade. Além disso, o banquete era uma ferramenta de propaganda. Durante grandes celebrações, o anfitrião podia, por exemplo, distribuir presentes generosos, demonstrando seu poder e compromisso com o bem-estar de seus aliados. Isso gerava uma relação de dependência entre o anfitrião e seus convidados, o que reforçava sua posição política. Com a decadência do Império Romano, a extravagância dos banquetes começou a diminuir. A crise econômica e as dificuldades políticas afetaram a classe rica, que passou a enfrentar desafios para manter seus altos padrões de vida. Além disso, o crescente número de invasões bárbaras e a instabilidade social geraram um cenário em que as grandes celebrações deram lugar a eventos mais simples. No entanto, as memórias dos banquetes romanos, com suas iguarias exóticas e performances espetaculares, ainda perduram como símbolos de um período onde o luxo e a opulência dominaram a vida de alguns poucos privilegiados.